que é a história do jovem rico, que está em 3 evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas. Nós tiramos aí o evangelho de Mateus. Conforme vocês sabem, esse jovem rico, ele vai ao encontro de Jesus, perguntando o que ele tinha que fazer, as boas obras para alcançar a vida eterna. E o que é dito a ele, então, que ele deveria, né, seguir os mandamentos da lei e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus ainda diz ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois disso, vem e segue-me. Essa é a narrativa do Evangelho de Mateus. Agora a gente vai entender, então, com relação a essa questão da luxúria. Primeiro, que esse jovem, o que ele buscava ali naquele encontro com Cristo? A paz de espírito, vai entender como é que ele estaria observando essa lei, que se ele disse que procedia, não era para ele estar nesse processo de confusão. Mas aí a gente volta para nós, né? Como é que a gente também está seguindo? Quando a gente fala não matar, ninguém vai sair matando ninguém, mas será que a gente não mata esperanças nossas todos os dias? Ou uma Será que em nenhum momento a gente mente para nós ou para quem quer que seja? Será que em nenhum momento a gente vai, como se diz, levantar o falso testemunho, trair as nossas convicções? Ou ainda honrar pai e mãe, não só no sentido de assistir a oportunidade de renascer, de estar aqui em mais uma existência para poder trabalhar a nossa evolução espiritual. Então a gente já começa a se perguntar, será que é esse mesmo entendimento que ele estava tendo? Aí a gente lembra de Kardec, quando lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, analisa essa passagem. Kardec diz, não se trata de despojar dos bens materiais. Kardec diz isso lá. Ele diz ainda, se trata de expor o fundo do pensamento daquele jovem. Como diz Kardec, o desejo da vida eterna não ia ao sacrifício interior. Aí a gente começa a entender, então, essa questão do vício da luxúria. Temos essa passagem relatada pelo Espírito, pela psicografia do Divaldo Franco, num livro que se chama Primícias do Reino. Ali é interessante porque ela vai trazer essa história como se ele estivesse voltado para casa e o que aconteceu depois daquilo. É muito bonita a história, porque a gente vai ver, né, que ele retornando para o palácio dele, ele vai a seus servos, rodeado de muitos servos, ele volta para aquela vida cheia de facilidades, ele volta para os seus banhos a óleos perfumados, tecidos de fino linho, uma arca cheia de tesouros, quer dizer, ele tinha tudo à disposição, mas em seu coração estava um vazio enorme. Estava todo o vigor de sua beleza juvenil, mas tinha dentro do coração grandes tormentos e angústia. Então a gente vai vendo a Amélia estabelecer. Ele se comprazia na luta dos sentidos, mas aquilo não respondia ao essencial. E aí a gente vai vendo que ele sempre ouvia a voz do mestre, vem e segue-me, vem e segue-me. Coragem. Até que ele, no dia do encontro, quando ele se retira da presença de Jesus, na verdade, naquele exato instante, ele pensou assim, eu vou só mais uma vez, uma corrida de bigas, que eram aquelas carruagens das épocas romanas, e vai ser minha última vez, depois eu vou seguir esse Nazareno. E ele vai para essa corrida, para ter o seu ego massageado, para ter a sua luxúria atendida. Mas o que acontece, naquele exato momento, vai ao chão, os outros animais golpeiam o seu corpo frágil e ele, ensanguentado, sabia que ia morrer. Mas naquele momento ele teve coragem e viu Jesus. E Jesus novamente disse, renuncia-te a ti mesmo, vem e segue-me. E o que foi que ele disse? Eu irei. Braços espirituais o envolveram e
que a Amélia Rodrigues conta sobre o jovem rico, o que a gente vai entender sobre essa questão da luxúria? Ele se comprazia naquela, mas ele não era ele. Ele usava do exterior. Então, a luxúria, ela está muito relacionada a isso, a esse apego, não dos bens materiais, mas da vida luxuosa, das facilidades, desse desejo que ele tinha de ter isso satisfeito, mas ele não era ele fugia dele mesmo. Ai, gente, tem hora que eu apanho desse negócio. Aí. E aí a gente vai ter, nesse momento derradeiro, em que o jovem ouve Jesus, uma questão, né, a ser colocada aqui. Quantas vezes teremos de ser golpeados no nosso espírito para a gente atender ao convite de Jesus? A gente trouxe essas questões do Kardec, que são as questões de 907 e 908, porque muito se confunde luxúria com a paixão. A paixão, na verdade, segundo a doutrina nos traz, ela não é uma coisa negativa. Ela é providencial, depende de como nós a conduzimos. Nessas questões, o Kardec vai perguntar exatamente isso, quando ele fala assim, se o princípio das paixões, sendo natural, ele é mal em si mesmo, ou seja, ele está na lei natural, ele é mal, o que os espíritos respondem? Que não é um mal, que na verdade a paixão foi nos dada para realizar grandes feitos, para nós podermos levar adiante, movimentarmos. Somos apaixonados pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho, pelo nosso cônjuge, pela nossa vida, por um lugar que a gente gostou muito e sempre volta. Essa paixão é providencial e necessária. Agora, quando o abuso se estabelece, quando o desequilíbrio se estabelece, aí nós temos o vício da luxúria. Na questão de 908, ele ainda pergunta, né, para a espiritualidade, existe um limite para a gente saber o que é a paixão boa e o que é a má paixão? E eles fazem uma analogia muito interessante do cavalo, né? O cavalo que, se nós governamos, está tudo certo, mas ele sem rédeas, desgovernado, se torna pernicioso. Aí nós falamos, a luxúria se torna então uma paixão perniciosa. Quer dizer, né, quando a gente fala que esse jovem rico se perdeu na luxúria, é porque ele deixou de ver aquilo que ele verdadeiramente era pelos excessos que ele estava se entregando. O jovem rico usou de fuga, usou do disfarce, da máscara da luxúria, evitando de ver a força que ele tinha. Mas que bom que na história da Amélia Rodrigues vemos a redenção, porque todos nós estamos aqui para esse mesmo processo, para redimirmos, para buscarmos essa transformação espiritual. Então a luxúria, ela é o usufruto quando ele se torna abusivo. É quando esse material está sempre em detrimento do espiritual. Na questão de 719, o Kardec fala assim, ao bem-estar, o que os espíritos respondem? Não, desejo natural o bem-estar. Todo mundo deseja dormir bem, todo mundo deseja alimentar-se bem. É uma busca do bem-estar, é um desejo natural. Mas, se nós usufruirmos do bem-estar com irresponsabilidade, ou se usufruirmos do bem-estar sempre abusando do espaço do outro, aí a gente cai de novo nesse processo da luxúria. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem muito interessante do Espírito Pascal, em que ele vai falar da verdadeira propriedade, que tem muito a ver com o estudo que estamos apresentando hoje. É muito interessante essa mensagem, porque ele diz o seguinte, que o que nós temos de uso, na verdade? Ele diz aí, nós só tem o usufruto e não a posse real de nada, nem do nosso corpo material. O que é, então, que a gente possui? Nada do que se a uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. E é interessante calor. Ninguém vai para o calor e leva roupa de frio. Então, a gente está destinando o uso adequado para o lugar que a gente vai. Não é diferente com o plano espiritual. Como não levamos o corpo, não levamos nada. Então, desde já, a gente já começa a entender a urgência e a importância de fazer essa reflexão sobre o nosso eu interior.
A luxúria, ela vai funcionar como se fosse uma embriaguez da alma. É como se fosse mesmo essa tormenta, essa vestimenta que impede de ver a essência. Essa primeira face da luxúria, que foi apresentada no Jovem Rico, é difundida, mas não tanto quanto a outra que foi inicialmente. Essa do Jovem Rico, que fala da ilusão. Mas, quando a gente fala da luxúria na principal acepção que se dá a ela, que é a sexualidade desregrada, a gente também tem que entender como que a doutrina espírita lança luz nesse sentido. A gente tem também uma outra história que está através da psicografia da Ivone do Amaral Pereira. A história é de uma jovem de 20 anos que mora no Morro do Querosene, no Rio de Janeiro, está acamada com tuberculose, já às vezes na reta final, pelo que se entende no texto. Está rodeada de uma irmã de 10 e 12 anos, uma de 10 e outra de 12 anos. Nesse momento, Bezerra intui a mais velha de buscar auxílio com as freiras, umas irmãs da caridade, para auxiliar as duas pequenas, assim como a irmã mais velha. O que ele nos diz sobre essa existência atual dessa jovem de 20 anos? Que ela desde cedo perdera a mãe, então ela teve que labutar para cuidar das crianças, que ela também não teve um parceiro, trabalhando lavando roupa, não tinha o sustento suficiente, então a fome era presente, infelizmente. Ela vai aceitar que estava enferma, e essa senhora estava com tuberculose. Ela se contamina, e por se contaminar é demitida, e depois ninguém mais oferece trabalho a ela, porque era contagioso. E aí ela estava já naquele momento derradeiro dela, ao que Bezerra vai nos trazer a informação do porquê ela escolher a expiação tão difícil e reparação redentora. Numa vida anterior, ela tinha sido Palmira, uma bela cortesã, uma beleza notável, e que tinha se perdido na luxúria dos prazeres desregrados. Ali, o que a gente vai entender, então, nesse sentido da sexualidade desregrada? Não é só o fato do ato em si, mas da sedução egoísta. Não, ela se comprazia nisso. Muito pobre, em que o pai e a mãe lutavam cedo com os irmãos, mas numa ocasião de ir numa casa muito luxuosa, ela vai ter contato com um jovem. A vontade da mãe segue com ele. Esse seria o início, de toda a história dessa bela cortesã, até ela chegar na velhice, já com a consciência um pouco preocupada. Ela começa a ajudar algumas viúvas, alguns órfãos, mas vem a morte e a leva. E aí, quando ela pede uma nova existência, ela pede provações em que ela pudesse ser observada nesse sentido, em que ela tivesse vários convites e que ela pudesse, com paciência e renúncia, não aceitá-los. E assim ela fez. E o que a gente vai entender nessa história da Palmira? Bom, ela deu novos passos. Ela foi trabalhando o seu eu interior nessa nova existência para que não caísse novamente nessa sexualidade desregrada. Mas é importante a gente dizer que a luxúria, ela está relacionada com a busca excessiva do prazer, mas conforme depende de como nós conduzimos isso. É o desrespeito, é o desequilíbrio que nos leva ao vício da luxúria. Então, sexualidade, segundo a doutrina espírita, ela é luz e penumbra, depende de como a gente conduz. Nas questões de 200 a 202 de O Livro dos Espíritos, o Kardec vai o sexo nos espíritos. E lá ele vai falar que o que nos une é simpatia, é harmonia, é amor. E aí depois ele também vai falar para nós que o sexo é um elo sagrado, em que nós vamos ter trocas sublimes de energias criadoras, inclusive. Nós vamos entender que a luxúria é justamente o desajuste disso. Quando Jesus diz lá, não adulterarás, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que
Aí a gente vai entender que a luxúria está menos no corpo. Considerar que a impureza do pensamento leva à luxúria. Então, não são opostos luxúria e pureza. Luxúria é desonestidade. A gente se pergunta, será que a gente pode? Será que a gente pode, em algum momento, pensar assim, a gente não está agindo como a Palmira, né? Mas será que a gente, em pensamento, não somos levados aos maus pensamentos que nos levam ao vício da luxúria? Aí a gente precisa pensar muito a respeito disso, porque a gente julga muito o outro com relação à sexualidade. A gente tem que tomar esse cuidado para a gente não cair nas intolerâncias, para a gente não cair nos preconceitos e nem tampouco no desamor. Temos que tomar cuidado, porque Jesus disse muito claro. No mundo do homem, no coração do homem, são as blasfêmias, são os falsos testemunhos, são as hipocrisias, são os julgamentos sem caridade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, uma pessoa que a gente está julgando pela questão da lascívia e da sexualidade desregrada tem um coração mais puro que o nosso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento. Trouxemos aqui uma outra parte. Lucas, no capítulo 7, versículo de 36 a 50, que é a história de Jesus na casa de Simão fariseu. O que a gente tem nesse dia? Jesus, quando ele entra na casa, essa mulher, ela corre até ele, Cristo, limpando as suas lágrimas com os cabelos dela, tinha na mão um vaso com água, limpava os pés dele e ainda beijava. O Simão fariseu vai dizer assim, ó, você sabe que essa mulher é pecadora, né? Aí Jesus falou assim, deixa eu te contar uma história. Há um credor e há dois devedores. Dois devedores devem muito a esse credor, mas tem mais ainda. Esse credor resolve perdoar a dívida. Quem vai ficar mais agradecido ao credor? Aí o Simão responde, o que deve mais. Pois então, essa mulher me recebeu com nem água me deu. Me recebeu me beijando os pés, você nem me beijaste. Essa mulher veio com o coração. Quem muito ama, perdoa. Vira para a mulher e diz, os seus pecados estão perdoados. Vá em paz, minha irmã. E vira para ele e diz para ele repensar melhor sobre essas questões. Então, a gente vê Jesus, o nosso mestre, o guia maior de cada um de nós, como ele agia, como que ele oferecia acolhimento a essas mulheres por sua luxúria em relação à sexualidade. Essas mulheres que na primeira oportunidade se tornaram discípulas de Jesus, que realmente seguiram Cristo em espírito e verdade. Então, meus irmãos, a gente vê que a luxúria, ela fala muito mais essa questão do corpo e muito mais sobre o modo como a gente pensa. No jovem rico, a gente viu lá, ele se comprazia da sua riqueza, mas não era o problema dos bens materiais, nós podemos usufruir com responsabilidade. A questão estava na ilusão que ele criava, na satisfação que ele acreditava, porque ele disfarçava o eu todo que ele não estava conseguindo trabalhar, esse interior. A mesma coisa, a gente fala da Palmira, que se comprazia também na luxúria, no sentido de uma egoísta sedução, de uma irresponsabilidade, de um desrespeito, e não necessariamente por conta mas eles se levantaram e ambos se redimiram, porque Deus, ele não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado, isso está em Isaías. Ele quer que nós façamos o nosso trabalho, que nós busquemos essa verdade que já está aos poucos conosco e que vai abrilhantando a cada nova existência. A luxúria, como um sentido de sensualismo, a gente tem que entender, no sentido de sensualismo, mostra muito essa questão do desequilíbrio. Mas a Joana de Ângeles tem uma frase que é muito interessante, que vem justamente no mesmo sentido que o filósofo contemporâneo falou dos 5 sentidos. Ela diz assim, que a vida sexual
para a vida sexual é importante a educação de todos os nossos sentidos. Ela vai nesse momento de troca de vibrações fluídicas tão sublimes, existem sentimentos importantíssimos sendo trocados e mais, experiências espirituais estão ali validando um sentimento nobre de amor. Então, jamais discriminar. É o que colocamos aí, luxúria não é ter posse, não é questão só do autocuidado, de você se cuidar, é o usufruto irresponsável desses bens, seja da posse, seja da beleza, seja do vigor. Luxúria não é o prazer em si, porque bem-estar e prazer são essenciais. O desrespeito, a ilusão e a fuga. Essa imagem do lírio e da flor de lótus que nasce em águas lodosas no panto mostra exatamente uma analogia que a gente faz com a nossa alma. Quantas vezes estaremos voltas com os nossos vícios morais? Nós somos essas flores plantadas pelo maior jardineiro, né, que é o Pai, e Jesus que cuida de cada um de nós. Sendo em águas lodosas, basta que a gente tenha vontade de dar continuidade ao que o Cristo nos traz na sua doutrina consoladora. E nós podemos, meus irmãos, está em nós. O amor é algo irresistível, não há nada que vá contra ele. E nós já temos esse. Para vencer a luxúria, colocamos aí, só temos esse simplicidade do coração e do olhar, sem rotulações. Que a gente busque isso, porque a luxúria, ela não é o exterior, ela é o que nos leva à exterioridade. Ela não é a sexualidade, ela é o desequilíbrio dessa sexualidade. Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é para nós. Tenhamos coragem. Tenhamos ânimo para vencer todos esses vícios que foram apresentados aqui. Tenhamos o bom ânimo, porque se ele venceu, nós estamos sendo convidados a vencer também. E como nós temos sentidos inicialmente, esse poema, né, breve poema da Cecília Meirelles, nos mostra que um dos principais que já podemos trabalhar é o olhar, né? Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais. Que possamos, então, seguir adiante, contínua contra os nossos vícios morais e sabendo que Jesus é conosco sempre. Fiquemos todos em paz. Alexina, muito obrigado mais uma vez. Que Jesus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Convidamos os nossos irmãos médios passistas para se dirigirem à sala do passe, para o trabalho preparatório. E nós passaremos aos recados da semana. Na próxima quinta-feira, meus irmãos, dia 18 de janeiro, nós retomamos nós já temos agenda aqui com curso, já retomando atividades, então das 17 às 18, das 18 às 19, das 19 às 20 horas. Então, 1 hora de duração cada estudo. Então, nós temos o estudo avançado da doutrina espírita, temos o estudo da obra O Céu e o Inferno, e também o estudo do livro dos médiuns, que é o nosso último estudo, das 19 às 20. Então, nós deixamos o convite a todos vocês, diante da disponibilidade de agenda para alguns dos estudos. É muito importante esses estudos para nós aprimorarmos e enriquecermos o nosso conhecimento intelectual que vai aí ao nosso progresso moral, com certeza. Então, nós temos esse convite, não tem necessidade de matrícula, de comunicar, é só comparecer conforme o horário disponível. O nosso próximo recado é um outro convite. Vamos cantar com o nosso coral? Na próxima segunda-feira, o nosso coral retoma as atividades. Então, aqueles irmãos que tiveram interesse de participar do nosso coral, fica aqui o convite.
Não precisa ser um especialista, né, em canto, um tenor, né, um contralto e outras habilidades mais que o coral nos exige. Com certeza todos serão bem-vindos. Nós temos a nossa regente, né, a Risa Souza, que trabalha muito bem conosco, todas as questões relacionadas à voz, toda a preparação que a gente precisa. E é sempre todos bem-vindos. A gente tornar esse coral cada vez maior, com novos integrantes, vozes masculinas, inclusive, né? Nós precisamos de mais vozes masculinas. Então fica o nosso convite. Todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, o coral está ensaiando, e a gente ensaia até o início da reunião, e eventualmente a gente faz as apresentações aqui aos inícios das reuniões públicas. E o nosso último recado, meus irmãos, é que essa semana ainda a gente está recolhendo a contribuição para pagamento do nosso vigia. Infelizmente não conseguimos ainda arrecadar o montante necessário. Então aqueles irmãos que tiverem condições de contribuir, desde já nós agradecemos. E o Juliano estará na saída da sala do passe. Com Deus, uma excelente semana. Chegamos ao final da nossa reunião da noite de hoje, agradecidos pela assistência e por essa oportunidade. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana, um excelente retorno aos seus lares. E eu convido a Fabiana para a nossa prece final e a fluidificação das águas. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Cristo Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Vamos então, encerrando esta noite, fechar os nossos olhos e imaginarmos o Mestre Jesus se aproximando lentamente de nós para um abraço. Vamos senti-lo, sentir as suas vibrações de amor, sentir o quanto Ele nos ama e nos convida a também amarmos. E assim, unindo os nossos melhores sentimentos, pensamentos, auxiliemos na magnetização das águas, as que estão colocadas aqui na nossa casa, aquelas que estão distantes nos lares, que cada uma se transforme no bálsamo salutar, capaz de trazer a cura ao corpo, ao espírito. E vamos então nos preparando para o tratamento espiritual e orando por todo o nosso planeta, por todos os nossos irmãos, para que cada um possa sentir a presença do Cristo em si. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Auxilia-nos, Mestre Jesus. Acompanha-nos na nossa caminhada, agora e sempre. Assim seja.